Pois bem, meus amigos, prazer inenarrável estar ao lado de vocês para continuarmos a análise do nosso direito penal para a sua aprovação no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Galera, a partir de agora, nós começaremos a análise dos crimes praticados pelos funcionários públicos contra a administração pública. Acácio, é importante? Sim. E por que este capítulo é importante? Por uma questão muito simples. Os crimes que nós analisaremos a partir de agora, neste capítulo especificamente, são praticados por funcionários públicos quando do exercício da função pública. E você mesmo. Daqui a uns meses será o quê? Você será escrevente técnico judiciário. O escrevente técnico judiciário é funcionário público? Sim. Então pode ser que você, além de participar do julgamento destes crimes, incorra, enquanto autor, enquanto sujeito ativo, em uma destas condutas delitivas. Óbvio que eu não desejo isso a vocês. Até por isso que o examinador cobra bastante isso no concurso, para que vocês saibam que estes são crimes e para que vocês não os cometam. Beleza? Tranquilo? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Em relação a eles, eu quero que vocês filosofem o seguinte: são crimes próprios. Acácio, você disse lá atrás que crimes próprios são aqueles que exigem uma condição especial do sujeito ativo. Perfeito. E qual é, Acácio, a condição especial do sujeito ativo neste momento? Neste momento, a condição especial do sujeito ativo qual é? A condição de funcionário público. Então, os crimes entre o 312 e o 326 que serão estudados por nós são crimes que exigem a condição de funcionário público para que sejam cometidos. Beleza? Eles exigem a condição de funcionário público para que sejam cometidos. Galera, o primeiro crime nesta condição que será estudado por nós é o crime de peculato do artigo 312 do Código Penal. Para que vocês vejam, pecus, do latim, corresponde a gado. Boizinho, vem do latim. Nos primórdios da civilização, nos primórdios da sociedade, o gado era a moeda que se tinha. Todas as negociações, todas as transações comerciais eram feitas a partir de gado. Você falava, eu lhe dou 2 bois, eu lhe dou 3 bois, eu lhe dou uma vaca, e assim sucessivamente. E é a terminologia empregada no latim, a origem etimológica do português, da língua portuguesa é o latim. Diante disso, pecus, o peculato, seguiu essa denominação. Diz o artigo 312 o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Eu quero que vocês pensem comigo. Nós temos hoje 5 espécies de peculato. São 5 as espécies de peculato. E elas são extraídas a partir do 312,
dos parágrafos do 312 e do artigo 313. O primeiro tipo de peculato que nós temos é o peculato apropriação. É o peculato apropriação. Ou seja, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. Vejam que o peculato apropriação significa o seguinte: eu, Acácio, sou funcionário público. A repartição na qual eu trabalho, adquiri um computador, um Apple, daqueles mais modernos, que só o Rafa pode comprar. A repartição pelo que eu trabalho. Eu não tenho um desse em casa. O que eu faço? Eu me aproprio deste computador em virtude da minha função pública. Eu ponho o computador embaixo do braço e levo para minha casa. Se eu não fosse funcionário público, eu teria acesso a isso? Não. Se eu não fosse funcionário público, eu não teria acesso a isso. Então, é uma apropriação em virtude da minha condição de funcionário público. Primeira modalidade de peculato. Peculato, apropriação. Segunda modalidade de peculato, o peculato desvio. Peculato desvio. O que é, Acácio Miranda, o homem, o mito, o peculato desvio? E eu digo a vocês, supondo que eu fosse um funcionário público, supondo que eu fosse prefeito, sou prefeito de São Paulo, e pelo fato de ser prefeito de São Paulo, eu tenho direito a um aparato que envolve um motorista e um segurança. O que eu faço um belo final de semana? Eu digo ao meu motorista e ao meu segurança: a minha família quer ir à praia. Pegue este carro, pegue este segurança e os leve à praia. E neste momento vocês encabulados pensam: isso acontece sempre. Quem faz isso comete um crime. Por que peculato desvio? Significa que eu vou ficar com o carro para mim? Não. Significa que eu vou ficar com segurança para mim? Sai fora. O desvio aí é um desvio de finalidade. O bem público tem uma finalidade pública e eu o utilizo para uma finalidade particular. O bem público tem uma finalidade pública e eu o utilizo para uma finalidade particular. Por isso que é peculato desvio. Não haverá alteração da posse. Haverá um desvio na finalidade deste bem. Firmeza, galera? Então, os dois primeiros tipos, peculato apropriação e peculato desvio. Eu volto daqui a pouco para falar da pena. O parágrafo 1º do peculato, que será posto na tela para vocês, tem uma outra modalidade de peculato. Vejam o que diz o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. No parágrafo 1º, jovens colegas, nós temos o chamado peculato furto. No parágrafo 1º, nós temos o chamado peculato furto. E por que peculato furto? Ele não tinha a posse. Mas ele consegue subtrair o bem
em virtude da condição de funcionário público. Então vejam o seguinte, eu sou funcionário público, a repartição que eu trabalho adquiriu vários computadores Apple, mas eles não ficam comigo. Eu não tenho a posse destes computadores, mas eu tenho acesso ao local. Eu tenho acesso a este local. Significa que eu, enquanto funcionário público, enquanto sendo permitido a mim o ingresso nesse local, eu ingresso, vou até a outra repartição, que não aquela que eu trabalho, e subtraio o computador. Por isso que é furto. Eu não estava na posse do bem, mas eu o subtraí. Diferentemente do peculato apropriação que nós estudamos lá no começo. Vejam que no peculato apropriação, eu tinha a posse do bem, e a inverti. Eu tinha a posse enquanto funcionário público, passei a tratá-lo como um bem particular. Firmeza, galera? São os 3 primeiros tipos de peculato. Em relação a eles, peculato apropriação, peculato desvio e peculato furto, eu quero que vocês saibam o seguinte. Crime próprio só pode ser cometido pelo funcionário público no exercício da função. Ação penal pública incondicionada, compatíveis com a tentativa, não admitem estes 3 a forma culposa, porque vocês vão ver que a gente tem um peculato culposo. Vou falar daqui a pouco que é a 5ª modalidade. A gente tem um peculato culposo, vocês vão ver daqui a pouco. Então, tentativa, o peculato culposo, falaremos sobre ele daqui a pouco. Ação penal pública incondicionada, já falei, reclusão de 2 a 12 anos. Reclusão de 2 a 12 anos, além da aplicação cumulativa da pena de multa. Significa que o procedimento aqui é o procedimento ordinário. Lembrem do compadre Washington, dança ordinária. O procedimento aqui é, portanto, o procedimento ordinário. Beleza, galera? Repito, é extremamente importante que vocês conheçam os crimes contra a administração pública. Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto. Ah, Cássio, quem é a vítima? Quem é o sujeito passivo? A administração pública. Como o concurso de vocês não exige, se fosse um concurso de alguma carreira jurídica, eu diria a vocês, em relação à participação de terceiro que não seja funcionário público e a questão da competência. Não falarei sobre eles porque não será cobrado no concurso de vocês. Parágrafo 2º, peculato culposo, 4ª modalidade. Vejam o que diz. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Em relação ao peculato culposo, procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Ou seja, admitimos a transação penal e as outras medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95. Tranquilo, galera? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões, estudamos 4 modalidades de peculato. Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto e peculato culposo. Eu disse a vocês que eram 5, vamos à análise da 5ª modalidade de peculato, que é o peculato mediante erro de outrem. O peculato mediante erro de outrem. Diz o 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Galera, o que é o 313? Você recebe
em virtude do erro de alguém esta quantia. E o que você faz? Você se apropria dela. O cara vai lá equivocadamente, é pouco provável que isso aconteça na atual conjuntura, porque as pessoas têm acesso à informação, têm acesso a uma série de outras circunstâncias, mas aconteceu. Aconteceu. O que nós teremos neste contexto? O que nós teremos? Peculato mediante erro de outrem. Vejam que a pena é bem menor, de 1 a 4 anos. Procedimento ordinário, em compensação, cabe a suspensão condicional do processo. 5 espécies. Ah, Cássio, está sendo repetitivo. Sim, porque eu não quero que ninguém erre essa questão na prova. Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem. Em relação aos 4 primeiros, apropriação, desvio e peculato furto, e ao culposo também, eu quero que vocês leiam o que diz o parágrafo 2º. Aliás, desculpa, em relação ao peculato culposo, exclusivamente, apaguem o que eu disse, em relação exclusivamente ao peculato culposo, vejam o que diz o parágrafo 3º, na tela, por favor. No caso do parágrafo anterior, então, só em relação ao peculato culposo, a reparação do dano, se é anterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz a metade a pena imposta. Significa que peculato culposo, se o cara repara o dano antes do trânsito em julgado, peculato culposo, se o cara repara o dano antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Ele não é punido. Se ele repara o dano após o trânsito em julgado, o que acontece? Nós reduziremos a pena à metade. Firmeza, galera? Tranquilo? Até aqui, neste bloco, falamos do peculato. Até aqui, neste bloco, falamos do peculato. E o peculato, em todas as suas modalidades, é a ação penal pública incondicionada. Eu quero também que vocês pensem no crime do artigo 313-A, que já não é mais peculato, é a inserção de dados falsos em sistema de informação. 313-A na tela, por favor, Rafa. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado, inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. 313-A nada mais é do que a inserção de dados falsos com determinadas finalidades, Peço gentilmente que vocês façam a leitura aprofundada, mas eu quero que vocês saibam. É um crime que só o funcionário público, no exercício da sua função, pode cometê-los. Mais do que isso, neste caso, não basta que o sujeito seja funcionário público. É necessário que ele seja um funcionário público autorizado a mexer naquele sistema. E é necessário que ele o pratique com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar um dano. Reclusão de 2 a 12 anos. Galera, o 313-B é a modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos, além da aplicação da pena de multa. O 314
fala do extravio de livro oficial ou qualquer outro documento que o funcionário público tem a guarda em razão do cargo, além dele sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Sonegá-lo é quando ele esconde, faz a egípcia. E inutilizá-lo quando ele rasga, cospe e tudo mais. Beleza, galera? Tranquilo? Reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave, aquela questão do crime subsidiário. 313 e 314 eu estou comentando, depois vocês farão a leitura, porque eles não são os mais importantes. No 315, eu tenho emprego irregular de verbas públicas. E aqui, o funcionário público deve ser o responsável pelas dotações orçamentárias. O que é dotação orçamentária? É o cara que aplica. É o cara que aplica. É o cara que aplica o dinheiro. Não é qualquer funcionário público que diz construa aquilo, autorizo, faça demolição daquilo, contratem médicos, não. É necessário que o cara seja ordenador de despesas, seja o responsável pelas dotações orçamentárias. Então, o 315, só essas pessoas supostamente o cometerão. Dar às verbas públicas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Detenção de 1 a 3 meses e multa. E aqui, eu quero que vocês pensem o seguinte: nem tudo que é justo é correto. Quero que vocês pensem no seguinte caso. O prefeito tem o dinheiro que lhe foi enviado para a construção de uma ponte que liga 2 bairros bem pequenininhos. Mas o dinheiro está marcado, é específico para aquilo. O prefeito olha e fala, isso não tem utilidade alguma. Isso não tem utilidade alguma. Eu utilizarei este dinheiro para construir um hospital, uma maternidade, porque não nascem mais crianças na minha cidade. Elas estão nascendo na cidade ao lado, e ele o faz. Ele cometeu o crime do 315? Sim. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. A lei mandou construir uma ponte, ele construiu um hospital. Mesmo assim, ele cometeu o crime. E aí vocês pensam, Acácio, isso não é justo. E eu quero dar a vocês um exemplo para que vocês saibam a distinção entre o justo e o correto. 2 escreventes são casados, cada qual com uma escrevente. Então nós temos o casal de escreventes A e o casal de escreventes B. Os 2 se encontram na porta do motel, com as respectivas mulheres trocadas. O escrevente A está saindo do motel com a escrevente B. E o escrevente B está entrando no motel com a escrevente A. Um vê o outro, eles se veem, fica aquele climão, né? Afinal, cada qual está com a mulher do outro. Fica aquele climão, fica aquele climão, fica aquele climão. O que eles fazem? O que eles fazem? Começam a discutir. Eles começam a discutir, eles começam a discutir, eles começam a discutir. E aí? E aí? O escrevente B, que estava entrando no motel com a escrevente A, diz o seguinte: o correto é que cada um pegue a sua respectiva mulher. Aliás, quem diz é o escrevente A, que estava saindo do motel com a mulher do escrevente B. Ele diz o seguinte: o correto é que cada um pegue a sua respectiva mulher de verdade e vá embora com ela. E o escrevente B,
que estava entrando no motel com a mulher do outro diz: este é o correto, mas não é o justo, porque você está saindo e eu estou entrando. Eis a diferença, portanto, entre o justo e o correto. O correto é que cada um pegue a sua mulher de verdade, mas não é justo porque um já fez o que tinha que fazer e o outro não fez o que tinha que fazer. Nem sempre o justo e o correto são sinônimos, e eu quero que vocês lembrem disso aqui no 315. Tranquilo? Voltaremos no próximo bloco falando do 316. Prazer inenarrável estar ao lado de vocês. Valeu, abraços, tchau!